Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Eu estou aqui com a médica hematologista Lucila Kerbaui. Ela é médica transplantadora de medula óssea, pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein, tem doutorado pelo Instituto de Biotecnologia da USP e realizou um Research Fellow no Departamento de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do MD Anderson Cancer Center. Ela não colocou isso no currículo, mas na minha opinião, ela é uma das maiores especialistas que a gente tem no país sobre CAR-T-cell. Então, é a pessoa certa para falar disso. Lucila, CAR-T-cell é o assunto do momento, mas poucas pessoas sabem o que é. Então, eu queria te perguntar o que é CAR-T-cell. Ótimo. Então, antes de mais nada, eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, o que seria CAR-T-cell, né? Seria você modificar um linfócito, que é uma célula de defesa do nosso organismo. A gente modifica ele e faz com que ele consiga enxergar alguma determinada proteína, ou seja, algum marcador tumoral, e dessa forma ele vai localizar esse marcador tumoral, vai se ligar a ele e vai ter a capacidade de matar ele. Então, é você fazer uma célula que ela vai ser dirigida contra uma determinada proteína e ela vai ter, a gente vai usar a capacidade que o linfócito, que é essa célula de defesa que a gente tem, de já matar células estranhas, se tornar ainda melhores para exercer esse papel. Então, a gente está utilizando de uma célula do nosso organismo para fazer ela melhor para combater o câncer, né? Então, quando a gente fala CAR-T, o T é justamente do linfócito T, que é essa célula de defesa, que foi, então, modificado para expressar esse receptor, que é o receptor quimérico de antígeno, contra um determinado marcador do tumor específico para aquele tumor. E aí, a gente pode fazer isso tanto com linfócitos T, contra outras células do organismo, como linfócitos NK e assim por diante. E aí, a gente vai... Eu sempre brinco que é como se ele vai ter um GPS que ele vai conseguir identificar e matar essa célula estranha. E essa terapêutica está se tornando cada vez mais falada, porque os resultados são muito bons. E então, por isso que a gente está vendo na mídia cada vez mais se falar sobre esse tratamento. A gente escutou muito, né, de alguns casos que estavam meio que desenganados, né, e acabaram sendo curados pelo CAR-T-cell. E aí começou, né, vários pacientes me ligaram porque eles queriam saber se era para qualquer tipo de câncer. E aí, isso que eu ia te perguntar, a gente pode fazer CAR-T-cell para qualquer tipo de câncer ou está se usando para alguns cânceres específicos? Olha, ótima pergunta. Eu acho que é importantíssimo a gente esclarecer isso. Então, a gente está fazendo essa célula específica contra um determinado marcador presente no tumor. Então, hoje, a gente tem grandes estudos, inclusive essas células já comercializadas para algumas doenças. Então, por exemplo, para linfoma difuso de grandes células B, aqui no Brasil, vou falar primeiro aqui no Brasil, o que a Anvisa já aprovou isso é importante, né? Porque a pessoa tem que saber se pode fazer ou não. Exatamente. Então, hoje, a Anvisa, né, que é o nosso órgão regulador, aprovou já alguns produtos com células CAR-T. Então, entre eles, a gente tem já um produto direcionado a uma proteína do tumor que chama CD19. Essa CD19 está muito comum em algumas doenças hematológicas, como, por exemplo, leucemia linfocítica aguda, linfomas difusos de grandes células B e também alguns linfomas indolentes. Mas o que está aprovado hoje, que a gente pode comercializar aqui no Brasil, seria para, então, leucemia linfocítica aguda, para pacientes até 25 anos e que tenham já recebido pelo menos 2 tratamentos diferentes e que a doença tenha voltado ou nunca conseguiu atingir a cura, ou linfoma difuso de grandes células B, nesse contexto mais pacientes adultos, na mesma forma, paciente que já foi tratado 2 vezes ou mais e que a doença voltou, então não é para a primeira linha de tratamento. E a gente tem isso, dessa forma a gente tem um outro produto também direcionado a um tipo de linfoma que chama linfoma folicular ou linfoma difuso de grandes células B também. Esse produto já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não está sendo comercializado hoje, ainda não está sendo comercializado, mas em breve será. E a gente tem resultados muito bons
para mieloma múltiplo. E sendo assim, a gente também tem um produto aprovado no Brasil para mieloma múltiplo, mas também paciente que já tenha feito ou várias linhas de tratamento, não para diagnóstico, assim, diagnóstico inicial. E é importante, assim, você faz uma célula e aquela célula vai se ligar naquele receptor. Então, aquela célula não vai, por exemplo, se ele se liga no CD19, ele não vai funcionar para outros tipos de tumores. Então, ele não vai funcionar. É bem específico. Exatamente. Não é à toa que a gente, na hora de fazer uma célula CAR-T, você usa na parte de fora como se fosse um anticorpo mesmo, que vai se ligar. Chave e fechadura, a gente sempre fala isso. Então, aquele linfócito não vai servir para, por exemplo, tumor de intestino, tumor de mama. Existe, sim, estudos para tumores oncológicos, tumores sólidos. Então, hoje existem estudos para glioblastoma, que é um tumor cerebral. Existem vários estudos para tumores, para câncer de mama, para câncer de intestino e assim por diante. Mas ainda está em fase de estudo clínico. Nenhum deles está no momento sendo comercializado. E a gente não tem a disponibilidade, então, de usar uma célula muito boa para um determinado tumor e ele ser utilizado para outro tumor, por exemplo. É uma tecnologia nova, né? Basicamente, o que a gente tem mesmo liberado aqui no Brasil são para os tumores hematológicos. Exatamente. E as pessoas têm que entender que muitas vezes não é o primeiro tratamento. Exato. Né? Não é que você vai chegar com aquele, né? Tem outras coisas que a gente pode tratar. Isso. Né? E isso é ótimo, porque assim, a gente tem um estudo clínico já aprovado pela Anvisa, em que a gente começou lá no Einstein, em que a gente está desenvolvendo essa célula CAR-T contra o antígeno CD19 e dentro de um estudo clínico, fase 1. Então, nesse estudo clínico, especificamente, a gente está tratando pacientes com linfoma difuso de grandes células B, leucemia linfocítica aguda e leucemia linfocítica crônica. Mas também que tenha sido feito 2 ou mais tratamentos. E por que eu estou falando isso, né? Porque muitos pacientes estão entrando em contato conosco com outras doenças ou até mesmo diagnóstico inicial dessas doenças. E a gente não está fazendo... E sempre para começar uma terapia nova, a gente pega a população que já foi tratada. Sim, sim. Né? Agora, que existem estudos que já estão utilizando essas células CAR-T para tratamento inicial, existem. Tá. Né? Mas nenhum deles está sendo hoje um tratamento padrão, é tudo ainda estudo clínico, e a gente ainda está aguardando esses resultados, e por isso nenhum desses tratamentos hoje é utilizado para diagnóstico inicial. Eu acho que isso é bem importante, né? Agora, no Congresso Americano de Oncologia, teve um estudo sobre câncer de estômago, né? E muita gente acabou perguntando disso, mas ainda é um estudo, ainda não está liberado no Brasil. Exato. Né? Então, acho que isso as pessoas precisam entender. E uma coisa que interessa muito para a gente, apesar de você já ter falado que foram liberadas, né? Mas antes disso, só para quem está nos ouvindo, quem quiser saber mais de linfoma e leucemia, tem um podcast só disso para vocês, tá? Vocês podem procurar lá que vocês vão achar. Então, assim, tá liberado pela Anvisa, mas os planos de saúde, eles cobrem o CAR-T-cell? Ótima pergunta também, né? Então, tá aprovado pela Anvisa. Hoje é considerado um medicamento oncológico, tá? Apesar de ter sido uma célula, isso é considerado um tratamento oncológico infusional. Hoje, alguns planos de saúde estão cobrindo esse tratamento, tá? Justamente quando você tem na bula, de acordo com a indicação da bula. Tá? Então, tem que ser determinado produto, aquele produto com aquela indicação de bula, o paciente, e aí, assim, o paciente atingindo todos aqueles critérios, alguns planos de saúde estão cobrindo. Mas eu acho que outros ainda está tendo um certo debate, algumas negativas, mas a gente está tendo, assim, algumas aprovações. E é importante, eu vou fazer um link na sua pergunta, até para esclarecer. Esse tratamento não pode ser realizado em qualquer local. Tá, eu ia te perguntar isso. No Brasil, quais hospitais que estão liberados para fazer esse tipo de tratamento? Porque é algo difícil. É algo né? difícil. Eu preciso
tem um laboratório, né? Você ficou pelo menos lá 3 anos nos Estados Unidos vendo isso. Então, assim, não é que dá para fazer em qualquer lugar, né? Exato. A gente tem essa lista dos hospitais, se alguém quiser procurar? Então, assim, ó, dependendo do produto, então você tem um produto de alguma empresa. Como que funciona? Um produto já comercializado, vamos dizer assim, né? Ou em fases de iniciar uma comercialização, que já está aprovado pela Anvisa, vamos dizer, e que logo vai ser comercializado. Geralmente as indústrias vão até alguns hospitais que eles selecionam porque acham que tem a capacidade, e esse hospital ele é auditado, então ele é avaliado, né? Ele passa por uma grande avaliação em que se analisa se ele tem capacidade de coletar essas células e enviar para o laboratório, que às vezes fica em outro país, na grande maioria das vezes, nos Estados Unidos ou na Europa, e receber essas células, e se o hospital tem a capacidade de realmente tratar o paciente nesse local. Por quê? Porque esse tratamento tem alguns efeitos adversos, como, por exemplo, a síndrome de liberação de citocinas, neurotoxicidade. Então, tem que ser feito por uma equipe médica e multidisciplinar muito treinada em todo esse processo, desde a coleta das células, envio e até mesmo recebimento e tratamento desses pacientes. Então, existem já, sim, alguns hospitais de São Paulo que já estão realizando esse tratamento, como, por exemplo, o Einstein, né, o Hospital Israelita Albert Einstein. Existem alguns hospitais fora de São Paulo, que já estão autorizados, como, por exemplo, na Bahia, tem o São Rafael. E aí tem que ver muito qual o produto que a gente está falando e qual a indústria já liberou para os hospitais que estão credenciados, vamos dizer assim, autorizados para ter esse tratamento. Agora, quando a gente está falando de estudo clínico, por exemplo, a gente faz esse tratamento lá no Einstein e dentro do estudo clínico, e a gente produz essa célula lá no Hospital Israelita Albert Einstein. Nesse caso, foi um processo bem diferente, porque a gente teve todo o processo de desenvolvimento dessa célula. Depois a gente procurou toda uma documentação muito extensa, em que foi apresentada para a Anvisa, então, um dossiê de produção que é composto por 5 diferentes documentos. Depois de muito questionamento, assim, a gente fala que foi muito mais difícil do que qualquer tese de doutorado, pós-doutorado. Não tenho a menor dúvida. Porque foram muitos questionamentos, a gente teve que rever várias coisas no nosso processo, e depois disso, depois de 2 anos, vamos dizer assim, a gente teve a aprovação. Para a gente manufaturar essa célula lá e desenvolver esse estudo clínico. Foi o primeiro hospital que teve essa aprovação, né, no país. Foi. A gente está tendo já outros hospitais tratando pacientes com células CAR-T, até mesmo feitas aqui no país, mas isso está sendo feito ainda como compassivo, né? Como um tratamento de um paciente que não tem mais as perspectivas de outros tratamentos, então de uma forma compassiva mesmo. Mas dentro de um estudo clínico, nós somos os primeiros. Eu acho que isso é muito legal, né, para quem está nos ouvindo, porque até então, quando a pessoa precisava dessa terapia, ela tinha que se deslocar até os Estados Unidos. Isso. Né? Se a gente pensar aqui em América, né? E agora a gente tem essa possibilidade de fazer no Brasil. Mas aí realmente você tem que perguntar para o seu médico, ver se você tem indicação, ver se você consegue, se tem na sua cidade, na sua região, para ir, né? Tá começando, é algo muito novo, mas realmente parece que as perspectivas são muito boas, né? Eu acho que o CAR-T-cell veio para ficar. Sim, com certeza. A gente via pacientes que já não tinham perspectivas de outro tratamento, com muita doença, e esses pacientes sendo curados. Existem vários estudos que mostram, qualquer opção que a gente tinha na mão anteriormente, comparando com que agora os pacientes que receberam tratamento com células CAR-T, isso dentro de estudos clínicos ou até mesmo em dados de vida real, né, desses CAR já comercializados, e a gente vê um benefício muito grande em relação à cura desses pacientes, em relação à sobrevida desses pacientes com qualquer outra terapêutica que a gente tinha anteriormente. Então, definitivamente, principalmente para tumores hematológicos, sendo esses que eu já falei, a gente vê uma mudança na história desses tratamentos, da história desse tratamento, e a gente vê pacientes assim que já estavam designados, assim, já não tinha mais o que fazer,
assim, sem nenhuma outra opção, mesmo hoje sendo tratados. A gente falou de planos de saúde. E no SUS? Para quem não tem plano de saúde, tem já hospitais que fazem isso sem ser pesquisa? Pesquisa a gente sabe que já tem hospitais fazendo, mas tem essa possibilidade no SUS já? A gente já viu, sim, pacientes do SUS sendo tratados com esse tratamento. Então, principalmente, a gente vê uma grande iniciativa da USP de Ribeirão Preto, da USP São Paulo, junto com o Butantan, no desenvolvimento dessas células. E a gente está vendo, sim, cada vez um número maior de pacientes do SUS sendo tratados com essa terapêutica dessa forma que eu falei, como compassivo, vamos dizer assim, né? Dentro de estudo clínico, com certeza absoluta. A gente já viu pacientes sendo tratados com diagnóstico de mieloma múltiplo, com diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, por exemplo, dentro de estudos clínicos. No nosso, ou até mesmo estudos multicêntricos, internacionais, com que a gente faz parte, né? Mas isso é importante, sempre o paciente perguntar isso para o seu médico. E se tiver ainda dúvida, procurar a gente de uma certa forma, seja por rede social, seja até por e-mail, enfim, entrar em contato para a gente poder orientar de uma forma melhor esses pacientes e como se procede, porque isso realmente, como eu disse, não está ainda liberado para qualquer doença. E mesmo dentro do SUS a gente tem cada vez mais iniciativa, inclusive nacional, acho que é importante a gente falar, iniciativa nacional para cada vez ter mais pacientes sendo curados, mas a gente ainda está em processo. E você falou um pouquinho das complicações, né? Queria que você explicasse, né, para quem está nos ouvindo, quais complicações que pode ter? Porque geralmente a gente só pensa no lado bom, que é bom. É um bom tratamento, mas que efeitos colaterais que a gente pode ter durante a infusão aí do Carticel? Maravilha. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender como que é feito esse tratamento, né? Então, o paciente, ele vai primeiro coletar a célula, essa célula vai ser modificada geneticamente. Nesse período de manufatura dessa célula, pode ser feita alguma quimioterapia, algum tratamento com a intenção de segurar a doença para o paciente não receber essa célula com muita carga tumoral, ou não, isso vai muito da indicação do médico, do que o médico enxerga e vê para aquele paciente. Depois que a célula está disponível, então o paciente vai fazer uma quimioterapia. Essa quimioterapia tem com a intenção preparar o organismo do paciente para ele receber essas células e essas células se proliferarem, crescerem, fazerem a sua função da melhor forma possível. Essa quimioterapia pode ser feita com o paciente internado ou não, ou de uma forma ambulatorial. E depois o paciente recebe essa célula. Quando ele recebe essa célula, alguns efeitos muito comuns podem acontecer. Entre eles, a febre. E isso é uma inflamação no organismo do paciente. E a gente chama de síndrome de liberação de citocinas. O que seria isso? O linfócito T, que modificado para expressar esse receptor, identifica o tumor, mata aquele tumor e libera várias citocinas inflamatórias. Então, o paciente fica inflamado e aquelas citocinas estimulam outras células do organismo a liberar mais citocinas. Então, é como se formasse uma cascata grande de citocinas e, com isso, o paciente vai ter febre, que é o primeiro sintoma. Além da febre, pode ter a pressão arterial pode cair, ele pode ter a falta de ar. Então, por isso que você tem que identificar esses sintomas e a gente tem que tratar da melhor forma possível. A gente não vai dar corriqueiramente corticoide, por exemplo, ou tocilizumab, que são algumas medicações que podem ser utilizadas. Então, tem que ser isso muito bem visto no hospital, em que o paciente está sendo tratado, e seguir aqueles protocolos. Outra complicação que pode existir é a neurotoxicidade, que o nome difícil seria síndrome de neurotoxicidade relacionada à célula efetora. O que seria isso? Então, isso é algo novo que a gente não vivenciou no transplante de medula óssea. A síndrome de liberação de citocinas, a gente até via acontecer em alguns pacientes submetidos a transplante de medula óssea. A neurotoxicidade, não. E aí, o paciente pode ter complicações, como, por exemplo, confusão mental, sonolência,
distúrbio na hora de escrever, então a escrita sai totalmente errada, e até coisas mais, até sintomas mais complexos e difíceis, como por exemplo coma, convulsão. E aí por isso que a gente sempre tem que ter uma equipe de neurologia que entenda do assunto, que esteja prontamente disponível para auxiliar no tratamento. Sim. E outras complicações, além disso, também podem existir, como, por exemplo, o paciente pode ficar com as taxas do sangue, anemia, neutropenia, então neutrófilo baixo, plaqueta baixa, por algum tempo. Depois, assim, meses depois do tratamento, infecções podem ocorrer, porque as células, um dos linfócitos que expressa o CD19 normais no nosso organismo existe, então com isso ele pode ter mais propensão a infecções e assim por diante. Outras complicações tardias também ocorrem. É interessante disso que as complicações, né, principalmente a neurotoxicidade, a liberação de citocinas, ela tem um sintoma semelhante à deficiência de cálcio. E eu lembro que no início, alguns hospitais recomendavam que as pessoas consumissem bastante cálcio e que a parte nutricional também oferecesse isso para os pacientes para não ter dúvida, né, que era uma coisa ou outra. Exatamente. Né? Mas assim, da parte nutricional isso ainda é tudo muito novo. A gente sabe que a obesidade parece que influi, a deficiência de vitamina D influi, mas ainda está muito inicial. A gente não tem um respaldo para falar tem que fazer isso, né? Mas, com certeza, o estilo de vida mais saudável deve ajudar também, né? Isso é importante. Exatamente. Bom, a gente está quase acabando. O que eu queria perguntar para você, quais são as perspectivas futuras, né? Você acha que esse tratamento veio para ficar? A gente já pode falar isso, que ele está realmente, vai ser um tratamento consagrado aí para o tratamento de hematologia, eu acho que já está, né? Mas eu prefiro ter a tua opinião. E se isso vai se estender para outros tumores, porque seria mais uma esperança aí para as pessoas que têm câncer, né? Já fizeram outros tratamentos que o tratamento já melhorou muito, mas infelizmente para algumas pessoas ainda não funciona. Você acha que tem uma perspectiva grande? Você acha que vai se espalhar pelo Brasil? Olha, falando de Brasil, com certeza. Eu vejo que graças a iniciativas nacionais, então pesquisadores que estão investindo seu tempo, seu estudo em cima desse tipo de tratamento, a gente lá no Einstein, me coloco nessa posição, a gente vê ótimos pesquisadores brasileiros, eu acho que, e por meio de colaborações, né, eu acho que cada vez mais a gente está vendo colaborações entre pesquisadores, entre centros, eu acho que para o futuro a gente vai ver sim esse tratamento abrangendo grande parte da população brasileira que necessita, inclusive aquela população do SUS. Né? O estudo que a gente tem, por exemplo, é do PROAD, e a gente tem como objetivo tratar pacientes que sejam do SUS, brasileiros que sejam do SUS e não que tenham ou não plano de saúde. Para nós não tem isso, não entra, né, em contexto. Então assim a gente vê cada vez mais crescendo. O que eu olho assim para o futuro, pensando em Brasil, é isso, tanto iniciativas nacionais para a gente ter de repente produtos brasileiros mesmo. Eu vejo uma expansão de produtos comerciais, a gente vai falar mais de quem tem um plano de saúde, etc. Eu vejo muito para o futuro outros estudos e talvez outros produtos vindo. Tenho esperança, sim, para tumor sólido, porque muito tem sido feito, investimento tem sido feito nessa área. Então, hoje a gente ainda não tem resultados que fizeram com que a gente tivesse produtos registrados, mas eu sou otimista. E eu vejo, assim, cada vez a gente tentar ter tratamentos mais seguros e com melhores respostas. E então hoje a gente tenta entender, por meio de perguntas como por que aquele paciente recebeu o tratamento e a doença voltou e aquele outro paciente não voltou? Como a gente pode melhorar o nosso produto? Então, isso eu vejo muito para o futuro, a gente ter produtos cada vez melhores, com menos toxicidades, com menos chance da doença voltar de recidiva pós-tratamento. Então, muito eu vejo de positivo nessa área. Isso com certeza absoluta, graças a todo o investimento que está sendo feito. Bom, queria agradecer muito a Lucila, vocês que estão nos ouvindo, se quiserem saber mais sobre mieloma, linfoma, leucemia, a gente tem um podcast do mês anterior aí de junho falando disso, tá?
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vale a pena entrar em contato com a Lucila através das mídias digitais dela, tá? Lucila Kerbaui. Se vocês quiserem também mandar dúvidas para mim através do site www.doutorandreanutrologia.com.br, um prazer responder, tá? E não percam o próximo podcast aí que a gente vai falar sobre radioterapia, né? Quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Esse mês a gente vai dedicar só a conversar sobre tratamentos do câncer. Então, obrigada, Lucila. Muito obrigada, eu agradeço e pode contar com a gente para qualquer dúvida. Obrigada. Tá joia.